Eu vou botar um cofrinho a cada bom que eu falar, vou depositar R$10. Eu vou ficar pobre em meia hora, cara. 90, 91, 93. Salve, salve, fãs do Flatout! Eu também sou um deles, com muito orgulho. Meu nome é Marcos Rosen, eu sou faz tudo aqui do MIAU, Museu da Imprensa Automotiva. Esse é o 5º episódio do Flatout 56 e nele vamos falar de Kadett GS e o seu sucessor Kadett GSI. O Kadett foi lançado em 89. Vou mostrar para vocês aqui um material que é bem raro, que é aqui do acervo do MIAU. Esse aqui é um material de imprensa que foi entregue aos jornalistas que foram lá no lançamento. Ele é meio portátil, assim, parece um caderno. E primeira coisa curiosa é que na época do lançamento usaram esse grafismo aqui, identificando o Kadett. O Barata percebeu bem aqui, tem uma referência à coluna C do carro, né, que tinha essa característica aqui, uma espécie de saída de ventilação, mas isso aqui foi só no lançamento. Depois desistiram de usar essa tipologia aqui para identificar o carro. Nesse material aqui a gente tem toda a história do carro, todos os acessórios, toda a gama, e tem um pouquinho da ficha técnica que eu vou ler aqui para vocês. O lançamento para a imprensa foi de 9 a 12 de abril de 89 no Clube Mediterrâneo, Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Sobre o GS. O GS foi lançado junto com a gama completa, né? Tinha o S, o SLE e o GS. Só o GS tinha um motor de 2 litros, a álcool, 110 cavalos e, segundo a GM na época, era um dos melhores desempenhos entre os modelos disponíveis no mercado. Sua velocidade máxima é de 182 km por hora, com aceleração de 0 a 100 em 10,2 segundos. Essa condição é favorecida pelo câmbio de transmissão mais curta e pela relação peso-potência, que o GS era mais pesado. O GS pesava 1.041 kg e a SL, que era a básica, pesava 995. Tem um pouquinho aqui das cores. Eu adoro o nome de cores, então eu vou passar para vocês. O GS era, no lançamento, só tinha preto formal, branco Everest, vermelho Bonanza e cinza escuro. E o revestimento interno era diferente, também era grafite. Temos aqui junto desse material um material fotográfico que foi distribuído para a imprensa. Meu, vocês vão ver, é lindo, cara. Olha isso. E cada foto tinha uma legendinha, ó. Por exemplo, essa daqui tá falando do para-choque, porque o para-choque do GS era diferente dos outros. Ele era mais liso, tinha um spoiler, tinha um mini sail, tinha um aerofólio também, e por isso ele tinha um coeficiente aerodinâmico melhor que o SL e que o SLE. O dele era 0,30, que era um dos mais baixos do mercado, e os outros era 0,32. Aqui o motorzão 2.0 e ele era só álcool, né? E isso era um pequeno problema para o GS no lançamento, que o tanque de combustível do GS era igual aos outros, era 47 litros. E como ele era álcool, ele tinha as relações mais curtas, ele tinha um consumo de combustível, digamos, meio equivalente a uma Fiat Toro hoje, alguma coisa assim, tipo 4, 4,5 por aí. Então a pessoa andava 200 km, acabou o tanque. Então ele acabou ficando com uma fama de gastão, o GS no começo. Além das rodas diferentes, ele também tinha essa faixa preta aqui na tampa do porta-malas, que também dava uma diferenciação estética. Esta lendária luz de neblina. Quem nunca andou com a luz de neblina acesa, sem precisar? O carro era muito bonito, né? Bem harmônico e super moderno para a época. 89, isso aqui, uma das melhores fases da GM e um carro Opel puro sangue, né? O painel dele, na época também, era um negócio que dava para deixar a gente abobado, que ele tinha check control, que eram essas luzinhas aqui em cima, e computador de bordo, que era que ficava aqui no painel central entre as saídas do ar-condicionado. Esse volante aqui era só dele também. Coisa fina, rapaz. E aqui, ó, dá até pra ver, tem as 3 versões aqui. O GS, SL e a SLE. Peguei aqui para mostrar para vocês também um item que não é de imprensa automotiva, mas tem tudo a ver com memorabilia e com Kadett. Quem já viu isso aqui na vida? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o chaveiro que vinha junto com a chave do Kadett, que era o alarme do carro. Então, você quando saía, você
para trancar o carro, colocava a chave na fechadura e você passava isso aqui no cantinho do para-brisa. Tinha um sensor lá, você passava, ele apitava, estava armado, aí quando você saía, quando você voltava, você passava de novo esse chaveiro no cantinho do vidro, do para-brisa, ele desarmava, dava um toquezinho de buzina. A gente achava isso aqui a coisa mais mágica do universo, cara. A gente achava que tinha um duende aqui, alguma coisa. Mas a bandidagem, como sempre, é esperta pra caramba. Os caras descobriram que isso aqui era apenas um ímã. Aqui dentro só tinha um ímã. Aí que eles começaram a fazer, pegavam um ímã normal, passava na janela, desarmava o alarme e o cara roubava o carro. Era osso. Temos também para mostrar aqui essa revista Panorama. Essa aqui é a revista interna lá da GM. É uma revista muito antiga, inclusive, já foi editada durante muitos anos e infelizmente hoje não existe mais. Só para mostrar aqui o GS na pista de teste, aqui é lá em Indaiatuba, campo de provas de Cruz Alta da GM. E a gente tem essa outra edição aqui, que tem uma matéria muito bacana. É o seguinte, tem aqui mais uma fotinha do GS lá no campo de provas. Vocês estão vendo esse desenho aqui em raio-x? Isso aqui é o seguinte, essa matéria conta como esse desenho foi feito, cara. Isso aqui, 2 pessoas levaram 2 meses para fazer esse desenho, cara. É um trabalho absurdo. Hoje em dia no computador você faz isso em 5 minutos. Aí os caras com a prancheta, com a régua, cada um desenhava uma parte, depois ia colocando vários layers por cima. Meu, um trabalho enlouquecedor e maravilhoso. A gente tem esse pôster aqui no Miau também. Só aproveitando para contar um pouquinho mais do desenvolvimento do GS, mostrando esses materiais de fábrica aqui. Aqui a gente tem o laboratório de emissões. Esse aqui tem um Cadete GS amarelo. Esse daqui já é linha 91. Quando ele foi lançado em 90 não tinha o amarelo ainda. Eis que temos aqui uma 4 rodas de março de 89. Vou falar, ué, mas o lançamento não foi em abril? Foi, pois é. Aí o que aconteceu? A 4 rodas teve 2 capas em sequência do Cadete. Aí vocês vão falar, nossa, 2 capas em sequência, isso é matéria comprada. Não tem nada a ver, cara. Isso aí não tem nada a ver, essa história de matéria comprada. Só que é o seguinte, isso aqui é 89. Sabe quando tinha sido o último lançamento de carro aqui no Brasil? Um carro novo mesmo, de verdade? 84. Foi o Uno e o Santana. Passaram-se 5 anos até que tivesse um carro novo de verdade no nosso mercado. Passou por uma crise, inclusive nessa época dos anos 90, deu uma atrasada a vários lançamentos, que já não eram tantos. Então, o público estava absurdamente ansioso por um carro novo. Então, mais do que justificava ter 2 capas de 4 rodas ou de qualquer revista da época. Aqui temos o GS, aqui um GS preto, ainda com placa da fabricante, sem emblema. Mas aqui não tinha nenhuma impressão sobre o carro, não tinha nenhum dado, só fotos. E fizeram uma coisa bem curiosa que hoje em dia jamais fariam, que é o seguinte: a 4 Rodas entrevistou executivos de outras montadoras para saber o que eles achavam do GS. Aí tem entrevista do cara da Fiat, o cara da Auto Latina. Aí um aqui, por exemplo, está dizendo: esse mercado oferece espaço para todo mundo. Em 86 tinham 22 modelos e agora em 89 só tem 16, então tem espaço para crescer. Você vê que o nosso mercado era absurdamente diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem oferta de pelo menos, se você contar todos os modelos e versões, são mais de 1000. Aí aqui essa é a edição do mês seguinte, de abril. Vamos ver os números aqui. Aqui dá para ver melhor o painel, o velocímetro, os marcadores eram em fundo vermelho. Check Control. Vamos ver como é que ele saiu. Máxima, melhor passagem 171.4, média de 4 passagens 171.1. Uma marca excelente para a época. Retomada de 40 a 100 por hora, 17 segundos, de 40 a 120, 24 segundos. Consumo, a gente tinha falado, é um pouco elevado. Ainda conseguiram um consumo médio aqui de 6.6 e tem várias notas aqui, vamos ver aqui as notas que a 4 Rodas deu. Só nota boa, canal. Posição de dirigir, 9. Instrumentos, 8. Nível de ruído, 8. Estilo, 8. Direção, 8. Estabilidade, 9. Isso é uma coisa que todo mundo gosta do carro. Sempre foi comentado que o Cadete sempre foi um dos carros mais estáveis, é uma das melhores qualidades dele. Aí temos essa outra edição muito simpática aqui da 4 Rodas, que é um comparativo sensacional. Olha que beleza que era isso na época, cara. Temos Gol GTI contra Cadete GS e o Escort R3 1.8. Isso aqui é mágica, velho.
E essa matéria também é curiosa, que é o seguinte, eles não fizeram um teste, um comparativo muito técnico, fizeram mais de versões do que um era bom, do que o outro não era. Olha aqui o que falta no Cadete GS, comparado com o GTI e o XR3. Não tem farol de milha, só tinha o farol de neblina, né, embutido no para-choque. Comando dos vidros elétricos na porta, porque o botão era no meio do console, uma coisa que sempre foi um pouco criticada. E além disso, como o GTI não tem amortecedores pressurizados nem versão com teto solar. E como o XR3 só é movido a álcool. E em comparação, só o GS tinha, frente aos outros dois, regulagem de altura no assento dos dois bancos dianteiros e da posição de volante. Computador de bordo, os outros não tinham. Suspensão traseira regulável, trava para engate da ré, luz de neblina traseira, temporizador de luz interna, suportes embutidos na capota para o bagageiro e defletor no limpador de para-brisa. Depois, nessa mesma matéria aqui, deram os 3 carros para o Christian Fittipaldi andar em Interlagos. Ele falou uma coisa meio curiosa sobre o GS. Vou ler aqui. Christian não assimilou muito bem o estilo. A traseira é muito alta, dá um aspecto estranho para o carro. Se eu tivesse mandaria rebaixar a suspensão traseira para ele ficar mais bonito. Ô Christian, por favor, hein? Rebaixar a suspensão traseira é dureza, hein? A 4 rodas, aliás, sobre o estilo, essa outra edição aqui, tem inclusive o carro branco aqui, falou uma coisa curiosa sobre o estilo. O Cadete, ele tinha um quê de Monza, mas a traseira dele realmente era bem agressiva, assim, para os padrões da época. Olha o que a 4 rodas falou. Vejamos de perto o novo GS. A primeira coisa, claro, é a forma inédita para nós, mas um exemplo de tendência que se difunde lá fora. Para apreciá-la, convém olhar o carro de trás a um ângulo de 45 graus. Assim ele se revela afilado na frente e gordinho atrás, com a traseira bem arrebitada. Um bicho diferente em nossas ruas. E uma coisa já deu para notar andando com ele. As mulheres gostam logo do estilo e os homens nem tanto. Isso é verdade. Na época, as mulheres realmente adoravam o Cadete. Assim, os homens também, mas mulher, você podia na época perguntar para qualquer mulher qual que é o carro do seu sonho. Ela falava, Cadete GS. Bom. Inferno. Na linha 92, o Cadete GS ganhou injeção eletrônica e virou Cadete GSI. Era uma injeção eletrônica multiponto, mais analógica. E aí, dos 110 cavalos, passou para 121 cavalos. Teve algumas mudanças leves no estilo. A tampa traseira aqui, por exemplo, perdeu aquela faixa preta. Fica da mesma cor do carro. As rodas eram novas também. Algumas cores. E uma das coisas mais sensacionais, painel digital. O painel ficou digital. Esse velocímetro digital, essa barrinha subindo do contagiros, era tipo uma super máquina pra gente na época. Era a melhor referência. Não existia nada mais espetacular, mais moderno, mais incrível do que um Cadete GSI. Tanto assim que a GM aproveitou muito dessa imagem e metia o pé no preço, mas sem dó. O GSI sempre foi um dos carros mais caros do nosso mercado e sempre foi o mais caro dos esportivos, mais até que o Gol GTI, mais que o XR3, muito mais que o Uno 1.5.6R. O bichinho era caro, mas tinha estilo, hein? Isso aqui, só pra gente falar rapidinho, ó, dos opcionais, por exemplo, tinha o sistema de regulagem de altura da suspensão traseira, virou opcional, teto solar deslizante de acionamento manual, ar-condicionado integrado frio e quente, direção hidráulica era opcional, pintura metálica e pintura perolizada. O banco Recaro, esse banco sensacional cinza aqui, por exemplo, esse era de série. Temos outra 4 rodas bem bacana, que aí essa aqui chegou a hora da verdade, meu amigo. Que racha! GSI contra GTI. Show na pista! Ha. Cadete GSI máxima de 177, ganhou do GTI. GTI 0 a 100 em 10 segundos e 30, ganhou do GSI. O legal desse comparativo é que eram carros mecanicamente bem semelhantes, porque os dois eram 2.0 e os dois tinham injeção eletrônica. Aí fizeram uma espécie de luta de boxe entre os dois aqui nessa matéria. E aí, ao invés dos itens, eles colocaram rounds. Aí, tipo, o primeiro round foi a aceleração de 0 a 100, que o Gol ganhou. Segundo round,
foi elasticidade do motor, mediram 40 a 100 km por hora em quinta. O GTI ganhou 19 segundos e 46 contra 20 64 do GSI. Só que aí na velocidade máxima o GSI deu troco, 177.2 contra 175.9. Tem um pouquinho mais aqui dessa matéria, muito boa, por sinal. E a conclusão deles foi a seguinte: os dois eram muito parecidos, só que como o GSI era muito mais caro, o GTI valia mais a pena, mas somente por uma questão de preço. Para você ter uma ideia, só sem falar em números, se você pegasse o preço de um GTI e colocasse mais um Uno Mille, dava o preço do GSI. Neste mesmo ano da glória de 92, o que apareceu? Um dos carros mais sensacionais do nosso mercado também. Cadete GSI conversível. Se o GSI já era caro, você imagina o GSI conversível. Mas esse aqui pelo menos tinha uma razão boa para ele ser caro. É o seguinte, o processo de produção dele era um negócio inacreditável. A GM fazia a base da estrutura dele, da solda, mandava lá para a Itália de navio, lá para a oficina do Bertone, que é um designer, foi o cara que fez o desenho do carro, inclusive, o ajuste, né, para o conversível. Aí a Bertone montava todos os reforços estruturais para ele ser conversível, colocava algumas partes de acabamento, inclusive, mandava de volta para o Brasil por navio. Aí o carro entrava lá na linha de pintura, tirava os acabamentos, entrava na linha de pintura, entrava no começo da linha de montagem, aí montava o carro de novo, colocava esses acabamentos e o carro ficava pronto. Levava 5 a 6 meses nesse processo todo para um GSI conversível ficar pronto. Não era à toa, pelo menos tinha uma boa razão para ele ser tão caro. Temos aqui mais uma 4 rodas simpaticíssima, que aí era duelo com conversível. Escort XR3 conversível e Cadete GSI conversível. Fizeram uma materinha até um pouco engraçada sobre um certo ponto de vista, que ficou meio um teste, meio um ensaio fotográfico. Colocaram esse cara e essa menina, tem uma coisa bem noventista, digamos. Ó, o painel digital do GS, maravilhoso. Se você comparar com o do Escort, você vai ver o quão pobre o do Escort parecia perto do digital do GSI. A única coisa que o Escort, sem dúvida, era melhor que o GSI é que a capota era elétrica do Escort e do Cadete não. Uma coisa meio caras, né? Uma coisa meio engraçada. Mas bacana pra caramba. Vou pegar alguns números aqui do teste, ó. Velocidade máxima, obviamente, é menor por ser conversível. O Escort 168, Cadete 175. Aceleração do 0 a 100, vou pegar aqui, ó. Escort 12.18, Cadete 10.70, bem melhor desempenho, cara. Retomada de 40 a 100, Escort 21 segundos, ponto 7, Cadete 21 segundos cravado. Duas belezas de carrinho, por sinal. Em 94, você vê que não tinha tantos anos assim de carreira o Cadete ainda. Ele já recebeu um certo aviso, principalmente o GS, de... Você sabe aquela história do seu gato subir no telhado? Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Peguei essa edição da Panorama aqui, que é de 95, aliás, minto, novembro de 94. Tem 3 indicativos que o Cadete estava já subindo no telhado, apesar de pouco tempo de produção ainda. Essa matéria fala sobre a transferência da produção do Cadete de São José para São Caetano. Por que eles fizeram isso? Eles queriam abrir espaço para o Corsa, em São José dos Campos. Então, transferiram para São Caetano, que já era produzido Ômega, já era produzido Monza. Obviamente já foi um sinal que a produção dele ia começar a enxugar. Esse foi o número 1. Sinal, seu gato subiu no telhado número 2, lançaram o Corsa GSI. Ou seja, aí a GM já ficou com 2 esportivos na linha. E o terceiro sinal, que o gato do Cadete subiu no telhado, importação do Astra. Esse aqui era o belga, mas era um carro que ocupava a mesma faixa de mercado do Cadete. O que aconteceu? Não deu outra. Final de 94, o GS já saiu de linha. Infelizmente, porque é uma carreira super curta para um carro sensacional. Existem Cadete GSI 95, linha 95, mas eles foram produzidos ainda em 94, até o fim de 94. Tanto foi que foi uma morte prematura do Cadete S.
as outras versões do Kadett, a gama foi enxugada, mas o Kadett continua até 98. Mas a GM logo se arrependeu e meio tentou ressuscitar o GS de uma certa forma. Ela ficou claro que o GS começou a fazer falta na gama. Ela lançou esse aqui, que era o Kadett Sport. Não tinha o mesmo desempenho do GTI, porque era o 2.0, só que monoponto. E era uma espécie de GS de pobre, vamos dizer assim. As rodas eram a mesma do GS, o acabamento não era tão refinado, mas tinha algumas coisas do GS, tinha o aerofólio. Esse aqui durou até 97, mas obviamente o Kadett Sport nunca conseguiu substituir o Kadett GS com o mesmo brilho. Infelizmente convivemos muito pouco com o Kadett GS e o GSI. Gostaria que tivéssemos convivido mais e até que pudesse existir até hoje, ou pelo menos um equivalente. Essa foi a história do Kadett GS, do GSI. A gente usou esses materiais aqui do MIAL, do Museu da Imprensa Automotiva, como referência para contar um pouquinho dessa história. Se você quiser consultá-los, conhecer pessoalmente, está convidado, só ver aí os dias de horários de funcionamento, geralmente é sempre de fim de semana, mas dá uma conferida lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. E na próxima edição do Flatout 56, a gente vai contar um pouquinho dos bastidores da imprensa automotiva. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar os materiais que os jornalistas recebiam em lançamentos e como esse material foi evoluindo. Antigamente era só papel, depois começou a ter material fotográfico, negativo, depois pendrive, CD, enfim. A gente vai mostrar toda essa evolução aí, vai ser bem bacana. Até o próximo, valeu!